O programa a seguir tem classificação indicativa livre. 70 milhões de pessoas têm autismo no mundo e é sobre esse transtorno que o Olho Clínico fala hoje. Fique com a gente! O Pedro, ele até os 7 anos de idade, ele não nos abraçava, não nos beijava, ele era assim, a gente não podia tocá-lo, né? A partir do tratamento, com a medicação, um ano depois, ele começou a deixar as pessoas se aproximarem mais. E hoje ele abraça, ele beija. Quando ele deu o diagnóstico do autismo, ele não explicou exatamente o que era. Mais ou menos eu já estava desconfiada, eu já levava ele no psicólogo desde os 5 anos, então a gente tinha uma suspeita. Aí eu comecei a procurar a internet, mas tudo era muito negativo. Então tudo que se falava, não se falava em avanço, se falava em é a dor dos pais, o sofrimento. Então assim, foi muito ruim. Foi um ano que eu vivi de luto pela doença, até começar a buscar caminhos para superar, né, as dificuldades dele e a gente conseguir encontrar um caminho para buscar só a melhora. Ele é uma criança amorosa, extremamente amorosa. Agora ele já consegue brincar, por exemplo, ele brinca de esconde-esconde, ele brinca de mãe-pega, ele consegue participar dos momentos em família, né? Claro que tem momentos que todo mundo respeita que ele precisa ficar sozinho, fazer as coisas dele sozinho. Mas assim, para mim não foi algo que me chocou, porque eu já vinha pensando nessa possibilidade. Eu nunca vi um autismo como uma doença tão grave, ou como se aquilo fosse algo que tivesse, nossa, a vida do meu filho acabou, né, não tem solução. Eu sempre pensava, sim, é autismo, então como tratar isso, né? Como que o Júnior vai se desenvolver sendo uma criança autista? O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento, né? Então a criança se desenvolve de uma maneira diferente qualitativamente mesmo, né? Então assim, não é que a criança tem um atraso no desenvolvimento, como a gente costuma ouvir, né? É um atraso qualitativamente diferente. Essa criança vai demonstrar então dificuldades em 3 áreas principais, que é a comunicação, a interação social e o comportamento, né? E aí vai se manifestar de formas diferentes. Então assim, tem casos mais severos, tem casos mais leves, mas sempre vai essas 3 áreas que vão ser as áreas afetadas. É importante dizer quais são esses primeiros sintomas que podem aparecer, né? Então, assim, a criança, mesmo bebê ainda, assim, sabe, muito nova, se observa assim, chora muito, não compartilha interesses. Então, assim, as criancinhas assim, de 3 anos de idade já começam assim, olha, meu tênis novo, né, olha isso. Não, essas crianças não apresentam esse tipo de comportamento. Ou então são muito ligadas a objetos, né, muito mais do que a pessoas, né, não apresentam o que a gente chama de sorriso social, por exemplo, que é aquele sorriso para ser simpático, não, né, só sorri quando acha graça de alguma coisa, né, são sinais que, né, a questão da fala, por exemplo, de atraso no desenvolvimento da fala, mas essas são questões que geralmente aparecem mais fácil, né. Os sintomas do autismo aparecem geralmente a partir dos 3 anos de idade. Foi por volta de 2 anos e meio que ele, num determinado dia, ele parou de falar e começou a ficar mais isolado, começou a brincar mais sozinho, repetindo os mesmos brinquedos sempre. Foi nesse momento que a gente percebeu que alguma coisa tinha acontecido. E desde esse início, eu e meu marido, a gente já vinha pensando no autismo, né? Quando há essa mudança no comportamento do Roberto. O Pedro, ele é prematuro de 7 meses, né? E nós já esperávamos algum comprometimento no desenvolvimento dele. Com 8 meses eu percebi que ele era uma criança toda molinha, não sentava sozinho, a gente tinha que apoiar as costas, ele não fixava o olhar, ele não sorria, ele era uma criança que gargalhava, né? E ele não dormia. A gente percebeu que alguma coisa, né, estava fora do normal dos padrões de uma criança da idade dele. As causas para o surgimento do autismo ainda são controversas, mas sabe-se que a maioria dos casos possui causas genéticas e biológicas. As causas, na verdade, é algo amplamente discutido na literatura, sabe? Mas ainda a gente não tem uma definição exata, né? Então, assim,
Tem pesquisas que envolvem, por exemplo, a questão genética, né? Então a gente já sabe que tem um componente genético, né? Então irmãos gêmeos têm uma probabilidade muito maior de ter, né? Então depois que nasce o primeiro filho com o transtorno, a probabilidade de o segundo nascer com o transtorno é maior. Então a gente sabe que tem um componente genético aí, né? A gente sabe que tem uma questão neuronal, cerebral diferente, de um funcionamento diferente, mas ainda não se sabe exatamente o que provoca então esse engate que faz acontecer. Tem algumas hipóteses aí na literatura de alimentação, de vacinas, tem uma série de coisas que está sendo pesquisado, mas ainda ninguém conseguiu ainda dizer e pôr um ponto final, digamos assim, nessa dúvida. Nós procuramos um geneticista, foi encaminhado para o geneticista, nós fizemos um exame genético ao padrão, né? E não deu nada no cromossomo, mas teria que fazer um exame mais esmiuçado, que é muito caro e é feito só nos Estados Unidos. Então eu não pude fazer esse exame. Então assim, ficou uma provável causa, né, genética, mas a gente não tem certeza se tem um outro diagnóstico ou não. Na época nós já chegamos a conversar com o neurologista dele e nós já vínhamos acreditando na ideia de ser mesmo genético. A gente ainda não chegou a fazer um mapeamento genético, mas há toda a probabilidade que seja, né? Mas a gente ainda, só que como a gente não pensa em ter mais filhos, então a gente acabou não indo a fundo nisso. Mas hoje vários estudos já mostram, né, de que a genética tem uma grande influência, sim, sobre o autismo. A síndrome atinge 1 a cada 50 crianças, sendo mais frequente em meninos, 3 homens para cada 1 mulher. Essa é uma outra questão, né? Até tem um professor do Rio Grande do Sul, o Rudimar Rezo, que é um professor super conhecido na área, que ele até brinca, assim, que todo homem é um pouquinho autista, assim, né? E é como se a criança que tem o transtorno, ela tivesse um cérebro muito masculino, né? Digamos assim. A gente não sabe exatamente o porquê que isso acontece, mas de fato a gente encontra uma prevalência aí de 4 meninos para 1 menina, ou até 5 para 1. Então essa prevalência de fato existe, sim. O distúrbio afeta o desenvolvimento neurológico da criança, causando prejuízos na comunicação, na interação social e no comportamento. E por isso, uma das maiores dificuldades é a interação escolar. Para as crianças autistas, né? Todas as crianças elas têm esse direito hoje, um direito adquirido por um processo social de evolução para olhar essas crianças e partindo do pressuposto da lei maior que a escola é para todos, né? Então esse processo é um processo que tem que ser visto ao mesmo tempo como direito, mas também um direito que se legitime pela qualidade do trabalho, né? Porque não basta incluirmos as crianças com deficiências, sejam elas quais forem, dentro do espaço escolar, se a escola não tiver um trabalho voltado especificamente, diferenciado para essas crianças. O papel da escola, primeiramente, é um papel social de elaboração de conhecimento, né? A escola, historicamente, ela existe para que o conhecimento ali dentro seja produzido, seja significado, o conhecimento científico seja trabalhado ali. Escola é um espaço social, é um espaço que também agrega valores ao desenvolvimento humano e assim deve ser, né? Valores nas questões de relações sociais, né? Valores nas questões de cidadania, né? A escola tem uma grande função social de formação efetiva do ser humano. A mãe fez um manual para a escola, por exemplo, contando como que era a filha, né? Olha, então a minha filha gosta disso, não gosta daquilo, ela se sente melhor quando acontece isso, que para a escola foi fundamental, né? Para saber como agir com ela. Mas por muito tempo foi uma coisa deixada de lado mesmo, né? Então a conscientização é fundamental, a própria questão da escola, né? Então a gente observa, infelizmente, algumas escolas se posicionando de forma a excluir mesmo o aluno, então a não receber, então várias questões aí infelizmente aparecem. O filho da Paula, de 12 anos, passou por situações bem complicadas nesse processo de adequação escolar. Questão de escola, que era muito difícil, porque ele não era aceito, a gente mudou de 6 escolas, assim, em 2 anos. E daí ele foi, através da Secretaria de Educação, encaminhado para essa escola, já está lá há 4 anos.
bem aceito, tem a professora de apoio, né? Fez as amizades dentro da escola. O primeiro ano difícil, os professores não entendiam, a direção não entendia, mas todo mundo foi aprendendo, acostumando. Psicóloga indo na escola, né, dando as orientações, sempre em contato. Então, assim, hoje está um ano bem mais tranquilo. Infelizmente, essas ainda são situações comuns. O caçula de 9 anos da Ledinalva também precisou mudar de escola algumas vezes. Aos 6 anos, eu fiz 2 tentativas com 2 escolas particulares, foram desastrosas, né? Numa delas eu não consegui nem efetuar a matrícula, porque eles só fazem a matrícula na época vendo a criança, e quando eu levei na escola, a escola disse que lá não era o lugar dele. Então, assim, foi muito complicado esse início. Na outra escola, eu fiz a matrícula, eles não pediram que eu levasse o júnior, então eu consegui efetivar a matrícula. Só que já no primeiro dia de aula, ele já foi retirado de sala de aula, né? Eu já fui chamada para conversar na escola e eles colocaram todos os empecilhos imagináveis e possíveis, né? Com relação ao júnior. Então eu cheguei à conclusão de que aquela escola não estava pronta para aceitar o meu filho, para ele ter uma formação dentro daquela escola. Então eu preferi tirar ele daquela escola e o matriculei na escola pública, que é onde ele está. Hoje ele já está no 4º ano. Então eu vejo que a escola pública foi a que melhor deu suporte, a que melhor aceitou mesmo desconhecendo, né, um pouco sobre o autismo, mas foi a melhor escolha que nós fizemos. Essa semana o Olho Clínico começou a falar sobre autismo e na semana que vem você confere ainda mais sobre esse transtorno. Até lá!